Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Manhã de quinta-feira, hoje 12 de abril de 2018. Estamos aí em contagem regressiva para o dia 21 de abril, 16º Encontro Amigos da Boa Nova, aqui na cidade de Guarulhos. A gente vai falar mais sobre este grande evento na edição de hoje do Manhã Boa Nova. Apresentação de Cláudio Palermo. Nossos convidados de hoje, comentaristas: Edson Figueiredo de Abreu, presidente do GEMB, o Grupo Espírita Manuel Bento de Santana, Zona Norte de São Paulo. Bom dia, Edson. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Um prazer estar aqui mais uma vez. Um programa que já está na veia, né? Na veia e na alma, né? Tudo tranquilo essa semana? Graças a Deus, tudo bem. Soltou fogos essa semana ou não? No futebol já não... Não, que teve um pessoal que soltou pela prisão do Lula, né? Eu não... Eu já tinha falado num programa que tinha as pessoas que estavam torcendo e que depois, quando ele fosse preso, as pessoas não iam saber o que fazer da vida, certo? É isso, a gente tem que viver, independente de... né? Então, eu tenho lá as minhas preferências, mas eu prefiro ficar na minha, vai. A gente vai falar mais sobre essa questão aí. Pode de... ser. Uma forma de torcer, né, para partidos políticos. Se você me provocar, eu até falo, mas eu prefiro ficar na minha. E a Elaine Farina está aqui com a gente, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Caibar Schutel, aqui de Guarulhos. Bom dia, Elaine. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Um prazer imenso estar aqui em mais um programa. Passou bem a semana também? Passei bem também. E eu ouvi uma frase essa semana, Cláudio, que eu até compartilhei no Face, né? Não vamos ser nem de direita nem da esquerda. Não vamos nem para a direita nem para a esquerda. Vamos para frente, né? Vamos acho que o Brasil precisa ir para frente. Verdade. Hoje no programa nós vamos abordar aqui se os romances espíritas são importantes ou os livros doutrinários, aqueles livros de estudo, devem ser a nossa prioridade. Também hoje tem sorteio aqui no Manhã Boa Nova, um par de ingressos para você assistir o espetáculo Advogado de Deus, que está em cartaz no Teatro Santo Agostinho, em São Paulo. Então, já pode ir ligando aí no 0800 979 5011, deixa o seu nome, o seu telefone com a Vera, e no final aqui do Manhã Boa Nova desta quinta, nós vamos fazer o sorteio de um par de convites aí para assistir o espetáculo O Advogado de Deus. Também teremos entrevista da Eliette Ribeiro. Nossa jornalista entrevistou o Dr. Walter Casarim, falando dos alimentos orgânicos e alimentos convencionais. E também outro assunto que a gente vai discutir aqui, porque muitos casamentos esfriam. Seu casamento aí esfriou? Ou está esfriando? Ou está bem? Você pode mandar aqui seu recado para dizer aí a sua experiência e a gente passar isso aí para os nossos ouvintes e telespectadores, tá? Então, um par de convites para você assistir o espetáculo O Advogado de Deus, valendo a partir de agora, no Teatro Santo Agostinho, está sendo encenado aqui em São Paulo. 0800 979 5011. Você pode participar também pelo WhatsApp, 98575 9580. 98575 9580. Pode mandar sua mensagem de texto para as nossas telefonistas pelo WhatsApp, também de áudio e vídeo. Se você for mandar mensagem pelo vídeo, celular deitado, para que passe aí na telona com melhor qualidade, todo mundo pode conferir e assistir, né? É até bacana você dar sua opinião a respeito dos temas, né? Os romances espíritas, livros de estudos ou doutrinários, e também porque muitos casamentos esfriam. Estamos aguardando aí a sua mensagem de vídeo e áudio pelo WhatsApp 985759580 e também pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Como toda quinta-feira, logo no início do programa, Humberto Pazian, Para Viver Bem. Acompanhe aí. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Amigos. Já pensou nessa palavra?
Amizade? Pois é. Nós pronunciamos muito e nos referimos a muitas pessoas como amigos. Aquele é meu amigo, aquela é minha amiga. Nossa, esse é um grande amigo. Aquele ali, ó, é o melhor amigo que eu tenho. É interessante como nós rotulamos as pessoas, a maioria, de amigos ou de amigas. Só que quando acontece um probleminha, talvez a pessoa faça um comentário que nós não esperássemos, ou então não nos agrada do jeito que sempre agradou, parece que às vezes nós cortamos. Não, não é mais minha amiga, não é mais meu amigo. Perceberam isso? E às vezes acontece o contrário. Nós damos uma posição contrária ao interesse imediato daquela pessoa e a partir daquele instante ela começa a nos tratar diferente e nos exclui do seu rol de amizades. Aí nós dizemos assim, poxa, a amizade é uma coisa tão tênue, não é? Me parece que para quebrar uma amizade não precisa muita coisa. Ou é isso, ou realmente não éramos amigos. Amizade, penso, é uma coisa tão importante que Jesus se referia aos apóstolos, né, como amigos, meus amigos. Olha que importância. Eu acho que a amizade deve ser algo além da fraternidade. Eu acho que até além daquilo que a gente chama de sangue, de irmandade, porque existem famílias onde os seus membros, os seus irmãos, por exemplo, não são amigos, não é? Então a amizade é além da casta, além da religião, além da família, além até dos valores, das opiniões. A amizade é algo de sentimento, é algo de energia. Veja como é importante, porque nós que somos espíritas, espiritualistas, nós sabemos que existem espíritos que nos protegem, espíritos que nos auxiliam nos momentos de necessidade, espíritos que nos intuem nos momentos de indecisões. E como é que nós chamamos esses espíritos? Amigos espirituais. Não é verdade? Quando nós dizemos assim, vou pedir ajuda aos meus amigos espirituais, nós não pensamos na importância dessa palavra, amigos, na importância desse sentimento, amizade. Penso que é algo que nós devemos cultivar, alimentar e espalharmos esse sentimento àquelas pessoas que mereçam a nossa amizade. E para isso, nós não podemos achar que temos que estar juntos, devemos partilhar o mesmo dia, o mesmo teto, a mesma cidade. Não, a amizade transcende, como já dissemos, até planos, né, dimensionais. Existem amigos em outras dimensões. Então, aqui na Terra mesmo, os nossos amigos podem estar a quilômetros de distância, ou mesmo não falarmos com tanta frequência. A amizade tem que transcender tudo isso. A amizade deve ser um sentimento muito próximo do amor universal. Bom, sei lá, mas é bom a gente pensar nisso e começarmos não a selecionar os nossos conhecidos, este é amigo, aquele não é amigo, mas quando nós chamarmos alguém de amigo, pensarmos nisso, desejarmos a ele tudo aquilo que nós gostaríamos também de receber. Acho que vocês lembram de alguma coisa parecida, né? Tá legal? Ótima semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até. Isso aí, a participação do Humberto Pazian aqui no Manhã Boa Nova. Um abração aí pro Pazian, que faz um trabalho bem bacana aí com terapias, além da parte aí de palestras e também os livros dele, que são muito bons. 21 de abril acontece no Internacional Eventos, 16º encontro dos Amigos da Boa Nova, que abordará o tema central Reconexão com o Cristo. Os palestrantes serão Alberto Almeida, Manolo Quezada e Aldenise Leite. E teremos um debate sobre crenças limitantes com André Marouço, Deusa Samu, Hildo Rosa e Delmar Franco, além de uma peça teatral que está sendo aí especialmente planejada, né, e ensaiada para o evento. Lembrando que sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm direito a comprar até 4 ingressos com o mesmo desconto. Mais de 50% dos ingressos já foram vendidos e os lugares são limitados. Portanto, ligue agora e adquira o seu convite, o seu ingresso para participar do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. 0 Operadora 11 2458 3214, 2458 3214 ou pelo site mundomaior.com.br.
Quem adquiriu o ingresso, né, vai também ganhar aí uma pulseirinha exclusiva do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. A gente tem pontos de venda, um deles é o Mercalivros, aqui em Guarulhos, Rua São Gabriel 364, na Vila Galvão. Também o e-commerce da Mundo Maior, que fica na Rua Duarte de Azevedo 728, em Santana. E temos outros pontos de venda, você pode olhar lá no site mundomaior.com.br. E também as caravanas, o grupo Amigos da Boa Nova na Zona Norte de São Paulo, você fala com a Ângela, vai sair lá do metrô Armênia, é no 97417-9103, 97417-9103. E também tem a caravana Amigos da Boa Nova, que vai sair da Vila Progresso, região aí de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Você fala com a Lourdes, 2051-3313, 2051-3313. Esta caravana vai sair da Rua Corveta Jequitinhonha, número 67, passando pela Avenida Nordestina e o ponto de encontro na Praça do Forró. Então, se você quer ir de caravana, melhor ainda, né? Vai em grupo, vai se divertindo e depois volta também se divertindo. Entra no nosso site mundomaior.com.br, você vai ver também as outras caravanas que estarão conosco no dia 21 de abril no Internacional Eventos, com a temática Reconexão com Cristo, 16º Encontro dos Amigos da Boa Nova. Adquira já o seu convite, 0 Operadora 11 2458 3214, 2458 3214. Compre agora, hein? Como o Espiritismo nos auxilia, Edson, na superação dos medos? Como? Eu acho que nos esclarecendo. O grande problema do medo em si é a falta de conhecimento, né? O ser humano ele tem essa questão de o desconhecido, né? Aquilo que ele não consegue imaginar, né? Cria esse suspense. Também faz parte da nossa cultura, né, Cláudio? A forma como a gente é criado, como a gente é educado no berço, desde o berço. Uhum. Porque o medo é utilizado como um instrumento de dominação, né? Ou você faz isso, ou vai acontecer aquilo. Na minha época, por exemplo, tinha o Homem do Saco, tinha a Loira do Banheiro. Loira do Banheiro. Eu tinha medo do Malamém. Malamém? Sabe o que é o Malamém? Não. Livrai-nos do Malamém. Quando eu era garoto, eu achava que o Malamém era não tinha o Homem do O Saco? personagem. Pra mim era o Homem da Mala. Malamém. Essa foi ótima. Eu nunca tinha ouvido o Meu filho Victor, ele tinha medo do Beda, né? Era um cara que passava sempre na rua da minha sogra, todo barbudo, sujo, com um saco, mas não falava o Homem do Saco pra ele, falava é o Beda. Falou o Beda, ele já começava a tremer. Então, veja, a gente vai sendo criado desta forma e, sem perceber, isso reflete no nosso futuro, né? E o fato da doutrina espírita trazer uma série de informações faz com que a gente, ao conhecer, né, ao entender determinadas coisas, deixe de sentir esses medos, né? Uhum. Medo de espírito, por exemplo, medo de fantasmas, essas coisas todas que a gente sabe que não... Tem espírita, né, com medo de ver espírito. Tem. É um absurdo, né? Então, faz parte, eu acho que a doutrina ajuda muito. Muito mesmo. Tá? E você, Elaine, como supera os medos aí com conhecimento espírita? Concordo com o Edson, é realmente o autoconhecimento, né? Você conhecer as coisas, buscar informações, né? Porque a ignorância traz esse medo, né? E os antigos tinham o hábito, né, de colocar medo, né? Isso que o Edson falou da dominação, né? A educação hoje está diferente, né? É diferente hoje a educação, né? Os pais já não educam tanto pelo medo, mas na nossa geração... Meus pais nem tanto, mas eu tenho amigos que realmente os pais impunham várias situações, né? Realmente o Homem do Saco era um, né? Eu tinha medo do Homem do Saco também, da Loira do Banheiro também. Mas acho que os nossos medos são muito mais profundos, né? E às vezes a gente nem tem consciência, porque determinadas situações traz pra gente algum incômodo, né? E é fruto, às vezes, desse passado aí da infância, né? E também da falta de esclarecimento, né? Você estava falando a questão da doutrina. Os próprios espíritos falam sobre isso. Que a gente, por exemplo, medo da morte.
Por que a gente tem medo da morte? Se você for ver lá as respostas que eles dão, você fala assim, mas como é que você quer que a pessoa não tenha medo? Né? Se estão dizendo para elas que elas vão sofrer as consequências de ações da própria natureza dela. É mais ou menos assim que eles falam. Que você ou vai para o céu ou vai para o inferno, dependendo das suas atitudes. E como a gente está num planeta que você dificilmente consegue manter só atitudes positivas, a grande tendência é que você acha que você vai para o inferno, vamos assim dizer. Assim como tem espírita que fala, né? Todo mundo vai para o umbral ao morrer. É o medo aí. Infelizmente. É o medo, né? Eu tenho uma palestra que eu desmistifico isso, né? Aliás, eu convido aí os ouvintes a acessarem lá na minha página. A palestra foi postada ontem lá, Desmistificando o Umbral. Acho que eu vi no Vale a pena, Facebook. vale a pena ver. Legal. E aí, todo mundo vai passar ou não? Passar Sem o quê? contar toda a palestra. Depende, se você O for umbral bom é uma menino. passagem, umbral da porta. Você passa. Nesses contextos, todo mundo vai passar de um estado para outro quando desencarnar. Agora, como é que vai ser essa passagem? Aí é que vai depender de cada um, né? Essa transição, né? Essa transição. Os Espíritos falam sobre isso lá no Livro dos Espíritos. Acho que o maior medo do espírita é realmente não viver a vida conforme os ensinamentos de Jesus, né? Porque quando você adquire responsabilidade, quando você adquire conhecimento, a sua responsabilidade aumenta. Sim. Né? Então, a nossa responsabilidade em fazer o certo, em pelo menos tentar buscar esse acerto, né, Cláudio, é importante, né? Então, acho que o grande medo é, será que eu estou vivenciando os ensinamentos de Jesus? Será que eu estou sendo realmente uma pessoa que busco a minha evolução? Acho que esse é o grande medo do espírita, E né? aí chega lá, pego de surpresa. Porque E tem aí gente eu entro nessa questão que os próprios Espíritos respondem. Mas como é que você quer? Se estão ensinando para eles desde berço, né, que eles vão sofrer as consequências e atitudes que são da natureza, a natureza do ser humano, tá certo? E aí o espírita, ele substitui então o céu, o inferno pelo umbral. Quer dizer, é uma crença religiosa, na verdade, né? E não uma crença espírita de libertação, das ideias e tal. E tem um detalhe, né? Se nós estamos estudando, aprendendo, praticando dentro da medida de cada um, a caridade, querendo ser melhor a cada dia, ajudando também aqueles que estão à nossa volta, não tem por que temer que ao desencarnar você vai para uma região complicada. Se aqui na vida física você estava com uma postura de progresso. Mas você não vai mudar de estado automaticamente, né? Na verdade, eu acredito que você vai dar uma sequência, né, Edson? Sim. Aquilo que você já vem plantando, a questão da semeadura, né? E o medo é importante também, né, Cláudio? Porque o medo, ele é uma proteção, né? Sim. Então, você tem que ter um certo limite, né, de medo, né? Para isso que existe o medo, né? Para te pôr alguns limites, né? Preservação da vida. Ele é oriundo dessa lei de conservação, lei de da preservação do ser. Mas ele, num nível extremo, ele acaba te paralisando. Sim. Te paralisa, o medo te paralisa, né? Não, e às vezes até te levando para uma situação que você não precisaria estar. Também. Por temer tanto, você acaba sendo... Você não avança. E você acaba indo para o objeto do seu temor. Porque você cria aquelas imagens mentais, você cria aquela situação toda e acaba... Às vezes o mentor está lá do seu lado, querendo te encaminhar, e você não enxerga. Por quê? Porque está fechado naquele ambiente que você mesmo criou, nas suas imagens mentais. Você é aquilo que você pensa, né? É isso aí. Agora, existe um outro medo muito comum, né, que eu vejo em casa espírita, que é o medo do tal do obsessor. Né? Como se ele tivesse uma influência... um poder, assim, de dominar a gente a tal ponto de que a gente perderia, por exemplo, o livre-arbítrio. E não é dessa maneira que ocorre. Não é mesmo. É que falta estudo para as pessoas, né? A ignorância traz esse tipo de medo, né? É você desconhecer, né? É isso aí. Tem que estudar, né?
Tem que ir pro curso espírita. E às vezes você é um auto-obsessor, né, Edson? É isso mesmo. Às vezes Também tem as isso. pessoas acham que está sofrendo uma obsessão e, na verdade, é por conta dessas crenças limitantes que ela tem, que até um dos assuntos que eu achei muito legal no 16º Encontro Amigos da Boa Nova, que vai falar, né, das crenças limitantes. Por conta dessas crenças limitantes, esses medos, né, você acaba indo por caminhos sofrendo mais do que você, na verdade, precisava, né? Então tem que tomar cuidado também com a auto-obsessão. É aquilo que eu estava falando, você vai criando as imagens mentais Sim. de você como um pecador, de sofredor, não é? E não é para passar por isso, mas você que está provocando. Não precisa. Atraindo tudo isso, né? É por isso, viu, Cláudio, que eu gosto de uma frase que eu cunhei, que a gente não é pecador, nós somos aprendizes. Sim, claro. Mais light, né? Que a palavra pecado é muito forte. Nós somos aprendizes, a gente está num processo de aprendizado. É verdade. Das coisas, tá certo? Não significa que você vai errar, sim, mas que você pode acertar muito também, entendeu? E aí você faz um balanço. Sim. Né? Esse balanço é seu, não é de ninguém. Não vai ter juiz lá para te julgar, para te condenar, nada disso. É você com você mesmo. Eu falo, é você com Deus, né? E isso que você falou, Edson, é tão importante porque quando você se conhece e você faz a sua autoanálise, você cresce de uma forma assim incrível, né? Quando você consegue se olhar, né? Conhece-te a ti mesmo, né? É aquele exemplo que Santo Agostinho dá, né? Na codificação, né? Você refletir com os seus atos que fez e deixou de fazer. Questão 919, viu, Cláudio? Vamos para o intervalo, vai olhando aí no Livro dos Espíritos, questão 919. Quero o seu vídeo e o seu áudio aqui pelo WhatsApp sobre essa questão. Por exemplo, você tem medo de espírito? Manda sua mensagem aí. Até já. A TV Mundo Maior lança em DVD a maior série documental sobre o tema Apocalipse. Será que o mundo vai acabar? As catástrofes e o terrorismo são sinais do fim dos tempos? O que o livro do Apocalipse de João nos traz sobre o tema? Um DVD triplo que apresenta o documentário Sinais do Apocalipse, um jornalístico que mostra como espíritas, católicos e evangélicos tratam o tema. Destruição total. O DVD apresenta também o Mundo Maior em Debate com as presenças de Eunice Schwindt, do Grupo Espírita Perseverança, do escritor Humberto Pazian e do médium André Luiz Ruiz. Ancorado por André Marosso, os convidados discutem amplamente o tema do Apocalipse. Falou-se recentemente, em 2012, por ocasião daquela profecia maia, né? Diferentemente do Apocalipse, que vamos falar também sobre ele. E para finalizar, a análise do professor doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino, apresentando o Abrindo a Bíblia e explicando a questão do Apocalipse, especialmente através do livro do apóstolo João. Compre, estude e compartilhe todos os conhecimentos do livro mais polêmico do Evangelho. Adquira através do site www.mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4966 5775. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris.
Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, vá participando aí, facebook.com/TV Mundo Maior e também pelo WhatsApp 985759580. Você pode enviar aí sua mensagem de áudio e também vídeo. Hoje tem sorteio aqui no Manhã Boa Nova, um par de convites para você assistir o espetáculo Advogado de Deus, que está em cartaz no Teatro Santo Agostinho. O livro Advogado de Deus é um dos mais emblemáticos romances de autoria de Zíbia Gasparetto, já vendeu aí milhares de exemplares e volta aos palcos de São Paulo, no Teatro Santo Agostinho. O espetáculo fica em cartaz até o dia 27 de maio, todo domingo, às 20 horas. O Advogado de Deus ele resgata os acontecimentos oriundos de vidas passadas e oferece uma nova chance aos personagens para apagarem mágoas, erros e buscarem a sua felicidade. Teatro Santo Agostinho, Rua Peninos, 118, próximo ao metrô Vergueiro, a temporada até 27 de maio, domingo às 20 horas. Sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial para assistir este espetáculo e na edição de hoje do Manhã Boa Nova você vai ganhar aí um par de convites para assistir este espetáculo. Pode ligar aí no 0800 979 5011 e no final do programa nós vamos anunciar aqui quem será o contemplado ou a contemplada com um par de convites para assistir este espetáculo que é baseado em uma das principais obras da médium Zíbia Gasparetto. Os romances espíritas, eles são importantes, têm sua finalidade ou deve-se priorizar os livros doutrinários, os livros de estudos, Elaine? Depende. Eles são importantes porque muitas vezes, através desses romances espíritas, que a pessoa começa a ler de uma forma despretensiosa, ela começa a despertar para o espiritismo e ter essa vontade de se aprofundar naqueles estudos. É lógico que a gente encontra nesses romances muitas coisas que às vezes são fantasiosas, que contradizem com a obra básica, mas eu acho que é um caminho válido para você se interessar pelas coisas do espírito. Traz bastante conhecimento, aprendizado. É uma leitura fácil, é uma leitura boa, né? É gostosa. Eu gosto muito de ler romance. Mas aquilo é só um degrau, né? Não dá para você estudar profundamente a doutrina só estudando romance, né? Você tem que estudar as obras básicas. O Edson estava falando aqui de Leon Denis, né? Do Ernesto Bozano e tantos outros aí que a gente precisa ter essa leitura também. Mas é muito importante. Até porque as obras básicas, ela tem às vezes uma leitura mais rebuscada, uma linguagem mais difícil. E o romance é aquela leitura leve, né?
Muitas vezes você se vê em determinadas situações muito parecidas com aquela do livro. Então, esse da peça, né? Você já leu? Advogado de Eu Deus? já li, porque eu fazia direito, então me chamou a atenção. Legal. Esses livros chamam a atenção, né? E acho que é mais mulher, né? Gosta de ler romance, né? Eu não sei se os meninos gostam de ler romance. A Elaine queria né? ser advogada de Deus e não do diabo. Então é por isso que ela foi ler o livro. Esses livros sempre me atraíram. Porque assim, Código Penal da Vida Futura, você também já estudou? Já li. Aquele outro da Justiça, como que agora eu até vou lembrar que é do... vou lembrar o nome daqui a pouco. Então eu pegava metrô, né, para trabalhar, então eu li muito. Eu comecei a me aprofundar nos estudos espíritas depois de ler muito romance espírita. Então, os da Zíbia eu li praticamente todos e depois fui mudando de autores, né, ao ponto de já não ter mais livro para ler, de tanto que eu lia. Então você fica esperando, né, lançar os livros. Hoje eu mudei, eu não leio tanto romance mais, quase não leio romance, porque realmente eu estudo mais as obras básicas e outras obras, né? Mas acho que faz parte de um aprendizado e da sua maturidade espiritual também. Mas eu acho que é importante para você ter essa iniciação, né? Pelo menos para mim foi bom. E aí, Edson? Então, Cláudio, o próprio título, né? A própria... Não é o título, mas a forma como a gente está falando do livro, é romance, tá certo? Isso. Então, na realidade, é uma história, às vezes uma história envolvente, né, que te prende. A Elaine falou muito bem que, na verdade, contrapondo com os livros básicos, os romances é fácil ler, né? E é gostoso, porque te envolve, tá certo? É assim, muitas pessoas hoje que são espíritas e que estão nos cursos foram atraídos pelos romances. Sim. Em situações semelhantes a essa que a Elaine falou, de estar lá no metrô lendo. Era comum você ver nos metrô um monte de gente lendo livro espírita. Tá certo? E essas pessoas aportam as casas espíritas depois buscando informação. Eu não tenho nada contra, eu gosto também. Eu gosto muito dos romances da Shélida. Legal. Né? É verdade. Eliana Machado. Tem uns livros, por exemplo... Tem uma história lá, que eu agora não lembro qual era o título do livro, que eu fui entender o animismo de uma forma assim mais profunda, lendo no romance. E aí eu usei aquilo em sala de aula para explicar o animismo para os alunos. Entendeu? Lógico, eu não li o livro, mas eu contei mais ou menos um episódiozinho que tinha lá na história para falar sobre o animismo. Sobre o animismo. Porque você lendo, você faz a interpretação, né? Você faz a imagem daquilo. A outra coisa é alguém te descrevendo. É mais ou menos o que a gente está falando das peças, né? Às vezes a peça espírita também, ela consegue envolver a pessoa de tal forma, né, que ela vivencia, ela está verificando, ela está vendo aquela situação que foi descrita no livro reproduzida. Então ganha uma conotação muito mais forte, ali acho que até um aprendizado maior. Fica mais vivo, né? É isso. Então eu não tenho nada contra, eu só acho que a pessoa não pode ficar só no romance, como a Elaine falou, né? Você não vai conseguir entender a doutrina espírita baseada em romances. É preciso que você mescle as coisas. Você quer ler um romance para ficar um pouco mais suave, assim, mais tranquilo? Mas depois estude os livros, né? Sim. E o romance tem essa característica muito forte, né? De iniciar a pessoa na doutrina. Sim. Depois ela vai pesquisar, procurar, estudar. Mas é uma porta de entrada muito recorrente. É uma porta de entrada. Aquele livro Violetas na Janela, né? Que conta a história daquele espírito Patrícia. Para quem perdeu um ente querido, aquele livro é muito legal. Consola, traz uma esperança, né, de reencontro. Então, tem romances muito importantes, né? E os que eu sou muito fã também, os romances do Chico, né? Que são lições de amor, assim. Eu gosto de alguns autores. Já que a gente está falando de romance, eu gosto do Wilson Frugilo Jr., do ID, né? De Araras. Do Euripides School, do Espírito Antônio Carlos.
tá? Tem uns romances legais ali. Verdade. Né? Então, são livros que são fáceis de ler e que trazem algum conteúdo, que na realidade esses conteúdos também têm que ser contestados porque é romanceado, tá certo? Uma coisa é você ter a realidade, a outra é você levar para o livro, para uma peça, tal, a encenação daquilo, tá certo? Às vezes se perde um pouco, mas aí é uma questão da pessoa fazer o estudo, né, doutrinário e chegar num senso comum, que nem o Violetas na Janela é contestado em algumas coisas, Verdade. tá certo? Mas não invalida o fato dele ter atraído para o movimento espírita. Sim, vendeu muito esse livro. Então, muita gente. Principalmente para as pessoas que tiveram essa perda, né, de um ente querido. Tem alguns escritores que eles tomam esse cuidado de fundamentar ali dentro da história, na doutrina, né? Isso. Buscam realmente uma fundamentação dentro da obra básica, né? A gente que hoje já tem um pouco mais de conhecimento, quando você lê um livro, eu já nem termino, eu já não paro de ler, né? Porque agride um pouco a gente. Acho que você passa muito por isso, né, Edson? Mas tem livros, que você lê, ele é totalmente coerente, totalmente fundamentado na doutrina, e aquela história se desenvolve de uma forma gostosa, e você vai com aquela leitura, do próprio médium também, né? Não, e da própria editora, Cláudio, porque às O vezes... médium também questionar o espírito e não aceitar tudo que está sendo. E a editora fazer algumas observações para que o médium reescreva aquela parte, por exemplo, lá de uma determinada cena, que seja condizente com o ensinamento espírita, entendeu? Então tem algumas editoras que fazem isso, tem outras que nem tanto, né? Passa tudo batido. E a gente não pode esquecer que nem todos os espíritos que enviam mensagens são espíritas. Então pode ter alguma coisa diferente. Outro detalhe. E por isso que entra a responsabilidade da editora aí. Tá certo? De não deixar passar, né, coisas que são absurdas, né? E chega um momento também, né, Edson, que você começa a ler romances que parece que você já leu ele, né? Assim, as histórias parece que são as mesmas, né? Isso é legal. Você vai se reconhecendo ali. Então tem que tomar cuidado. Como tudo na vida, né? Tem que ter o crivo da razão aí, né? Tem tudo na vida, né? A gente tem que fazer essa peneira, né, do que é bom para nós e o que não é bom para nós, né? Não é porque tem um título de romance espírita, é um livro bom, né? Queremos saber sua opinião aí, facebook.com/TV Mundo Maior, e também pelo WhatsApp, envie sua mensagem de áudio e vídeo 985759580. Vamos agora com Você Sabia? Celso Santos aqui no Manhã Boa Nova. Você Sabia? Com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. A reflexão desta semana é sobre a fé. No quadro de hoje, vou apresentar algumas sugestões para reforçarmos a nossa. Eu disse reforçarmos e não esperarmos que algo ou alguém venha reforçar por nós. Vamos lá. Primeira sugestão: exercite a fé. Como? Agindo. Vá em frente mesmo quando a estrada não for asfaltada ou não existir caminho. Segunda sugestão: admita suas dúvidas, mas não aprisione a sua vida com elas. Desenvolva, estabeleça sempre a conexão com o mais alto. Terceira sugestão: não fale em fracasso. O medo e os sentimentos negativos são venenosos para a fé. Tudo o que a gente pensa e fala pode se transformar em comportamento real. Quarta sugestão: suporte as dificuldades com resignação. Quando a gente passa nos testes da vida, a nossa fé aumenta. Quinta sugestão: conheça o processo da vida e suas causas. Reencarnação, lei de causa e efeito, entre tantas outras vertentes sobre a verdadeira vida, a espiritual. Sexta sugestão: não espere as coisas acontecerem. Se esforce, trabalhe arduamente para fazer com que as coisas aconteçam. Sétima sugestão: fé não é presente, é conquista.
conquiste e mantenha a sua fé todos os dias. Somente assim conseguirá fortalecer mais e mais. Como pode perceber, estamos em um exercício constante para a renovação. A transformação necessária para a inclusão em um planeta de regeneração se faz com a transformação do homem velho no homem novo, ou seja, abandonarmos velhas crenças, velhos hábitos. Amigo ouvinte, amigo telespectador, o mundo interior precisa de boas ações e tudo começa em nós e por nós. Tenhamos a fé dentro de nós para que consigamos expandir esta fé fora de nós. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia, mais informações sobre este tema que precisamos pensar e repensar inúmeras vezes. Forte abraço e até amanhã. Legal aí a participação do Celso Santos. Falando em participação, facebook.com/TV Mundo Maior. Maria Margarida Saraiva Ferrão está na audiência. Maria da Conceição Valverde Macedo, muito bom dia. Alexandre Quintão, bom dia e luz a todos. Dark Ancina de Vargas, olá. Shirley Nicodemo Oliveira, bom dia. Maria Margarida Saraiva Ferrão diz o seguinte: bom dia, eu sou gremista, mas na política eu não sou de ninguém, né? E kkkk. Shirley Nicodemo Oliveira, toda leitura dentro da filosofia espírita é edificante. A Orquídea Laura Santa Maria, bom dia, que Deus ilumine. Cleusa Nascimento, bom dia a todos. Sempre tomando meu café e assistindo vocês. Obrigado aí, Cleusa, pela audiência. Bia Clemente, Elizabeth Higueiras, bom dia a todos. Enói Silveira, quem mais aqui? Valdinete do Carmo Cunha, bom dia. Ela pede aqui o zap, né? É 985759580, tá bom, Valdinete? O Enói Silveira também pediu o zap. A Enói, né? Giovanni Maximiano, bom dia, gratidão, amor a todos pelo trabalho de amor que vocês realizam. Ana Cláudia Morales, bom dia. Maria Tereza Bragueta Librando também na sintonia. Cláudia Ferreira, Cirlei Matos, bom dia. A Dark Ancina de Vargas diz o seguinte: bom dia, sobre o casamento, tenho minha experiência e é dela que devo falar. Tenho 34 anos de união matrimonial, fora o tempo de namoro. Acredito e digo que é uma vida juntos. Essa união, comunhão para um casal depende sempre de que deve se manter equilibrado, se manter convicto da sua atitude certa ou errada, sendo capaz de silenciar no momento da ira e depois tudo entra no mar em calma. Obrigado aí pelo seu relato, viu, Dark? A gente vai falar sobre casamento aí nos blocos seguintes. Manuela Ferreira na audiência. Adriana Fucuda, bom dia, pessoas do bem. Estarei com a minha pulseira no encontro, Cláudia. É isso mesmo. A gente brincou com ela na segunda, que só o Wildo Rosa ganhou a pulseira, né? A Vanessa entregou para ele. E como ela é não tão obediente com a nossa equipe, aí ela ficou sem ganhar. Picada. Um beijo, Adriana. Eu sou fã da Adriana. Ana Augusta Lima Bernardes, olá. Maria Ferrão diz o seguinte: pelo pouco que entendo, nós buscamos as nossas companhias por afinidades. Eu estou com quem eu atraio para perto de mim, encarnado ou desencarnado. É assim, Edson? É isso mesmo. Tá certo? É isso aí. Aparecida Cruz, bom dia, meus caros amigos. Que Jesus abençoe nosso dia com muita luz. A Elaine dá uma dica de livro aqui, ó, que é o Elaine Cristina, Justiça Além da Vida, do José Carlos de Luca. É esse livro que eu estava querendo lembrar. Mesmo? É esse mesmo, do José Carlos de Luca. Elaine. E minha xará, um beijo. A Ana Muji, bom dia. Ela está em Alverca, Portugal. Olha aí, que bacana. Henriette da Cunha, bom dia, queridos amigos. O Alexandre Quintão diz o seguinte: eu já li alguns da Zíbia, gostei muito, mas na época amigos meus falavam justamente o que vocês estão comentando, que a FEB não aceitava porque, segundo o que foi passado, tinha muita interferência do médium, mas gostava muito mesmo assim. Cuti, olá. E a Maraísa de Sorte, bom dia, todos participando aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. A gente tem um áudio agora da Silene, que está em Londres. Coloca aí, controle mestre, no ar para a gente ouvir. Falar sobre o medo. Eu sou o tipo de pessoa que
avanço independente do medo. Eu busco sempre enfrentar os meus problemas e vai com medo mesmo, como diz atualmente. Eu, dessa forma, tenho avançado de uma forma que eu me sinto bem e que vejo que realmente, como a nossa colega mencionou, não me vejo naquela estagnação, né, espiritual. Eu enfrento a situação, eu tento resolver as questões, eu busco me conciliar. Se dá certo, isso é ótimo, porque me torna alguém mais forte diante dos meus problemas e do meu dia a dia. E se não der certo, a gente recolhe os cacos, cola com o Super Bonder do amor, respeita o tempo de restauração, levanta e vai em frente de novo, enfrentando o que vier, da melhor forma que cada um pode. Essa é a minha opinião, obrigado pela oportunidade, eu sou a Silene de Londres. Bom dia, amigos. Bom dia para você também, Silene, obrigado pela sua participação e você pode fazer como ela, mandar sua mensagem de áudio e também de vídeo, tá? 98575-9580. Muito bacana esse depoimento. Eu queria parabenizar a Silene porque ela catalisou, né, o que nós falamos aqui e ela conseguiu colocar aí na sua mensagem. Veja, ela para ter ido para Londres, ela deve ter enfrentado um grande medo, né? Então, já mostra medo a coragem dela, né? E tal. E é isso, a gente vai enfrentando os medos e a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo com eles, né? A gente vai descobrindo que se torna forte, a gente vai se tornando uma outra pessoa. O que não pode é o medo nos paralisar. Só isso. Por exemplo, a gente fala nos cursos de palestrantes e tal, que o medo é natural e é até bom que tenha. Sim. Né? Alguém que vai expor, vai falar, é bom que tenha. Para não... Até para se policiar, né? Para se preparar adequadamente para falar. Tem uma margem ali de limite, né? Mas sabe o medo, até onde pode ir. Mas o medo não pode ser aquilo que te impeça de fazer as coisas, tá certo? Que é o que ela disse aí. E eu queria parabenizá-la por isso. E adorei o Super Bonder do amor. Legal, né? Eu acho que, como a gente vai falar de casamento, acho que o Super Bonder do amor é bastante útil aí nas relações afetivas, né? Também. Muitas coisas competem aí por nossa atenção e afeto, né? Parentes, filhos, trabalho, amigos, hobbies, sonhos, diversão. E o cônjuge não é o único. Por isso, você não pode presumir que aquele fogo da paixão que inicialmente os uniu estará sempre aceso por si só. Muitas coisas e pessoas se colocarão entre vocês e, se deixarem, elas tomarão o lugar do cônjuge. E é assim que um relacionamento, outrora sólido, passa a ser frágil, frio e até finalmente se apagar. Seu casamento precisa ser protegido e intencionalmente trabalhado para manter a chama acesa. Não é difícil. É apenas uma questão de manutenção com inteligência. Como a doutrina espírita nos auxilia nesse processo aí dos relacionamentos, principalmente o casamento? Quer você falar primeiro? Quer começar, Elaine? Quero ouvir o Edson primeiro, né? Quantos anos, Edson, de casamento? 32. 32 anos, né? Mais 3 de namoro. É assim, o casamento, ele é uma instituição, tá certo? A gente não pode esquecer. Hoje em dia os casais já estão pensando um pouco diferente, mas antigamente, quando você se unia com alguém, era para formar uma família. Então, você sabia que você estaria com uma companheira, né, ou com um companheiro, e que depois viriam os filhos para agregar ali, tá certo? Então, você já tinha uma ideia diferente, de família, de um conjunto. A ideia de família dá a ideia de conjunto, não de individualidade. Então, quando você tem esse tipo de raciocínio numa união, você vai estar sempre tentando privilegiar o conjunto. E o que é, às vezes, privilegiar o conjunto? É você, às vezes, abrir mão de coisas suas em função do interesse do conjunto. Então, eu vejo o casamento como isso, como uma cumplicidade, com um respeito mútuo, como uma admiração que você tem que ter pelo outro.
Você tem que estar sempre incentivando isso, aprendendo a olhar os lados positivos da pessoa, né? O lado que te atrai mesmo, aquele que te incentiva, né? Que te motiva. E quando o casal, se ele tendo ou não filhos, eles conseguem manter esse tipo de relação, né? Perdura. Não tem razões para não perdurar, entende? Não vai esfriar, não vai criar problema. Então, problemas vão existir? Sim, porque todo relacionamento tem. Porque até você encontrar o meio termo, né? Existe. Mas se você tem já esse tipo de intenção, esse tipo de pensamento em relação à instituição que foi criada, tem tudo para dar certo. Sim. Não há razões externas que possam destruir, entende? Essas ideias. Uma outra coisa que eu sinto é que está acontecendo em alguns casos aí que estão esfriando e não dando certo, é que às vezes as pessoas elas começam a caminhar para ideias diferentes. Então, quando o casal deixa de ter alguma coisa conjunta ali que os mantenha, né, no ideal, por exemplo. No ideal, um objetivo. Quando eles não têm um objetivo, coisa assim, aí cada um vai querer ir para o seu lado mesmo, tá certo? Vai querer buscar a sua felicidade, porque ele não está encontrando ali. Uhum. Então, o que precisa também é o casal pensar nisso. Eles têm que ter um objetivo comum. Isso pode ser a religião, pode ser, sei lá, a casa espírita, pode ser um negócio, pode ser um desejo de fazer uma coisa, tá certo? Um hobby que eles tenham em comum. Ou seja... tem que encontrar um elo aí. Um elo, né? Um elo que os satisfaça, que os tire dessas ideias, né, das coisas negativas. Porque olhar o negativo é mais fácil. Ele salta aos olhos. E quando você começa a olhar só o lado negativo, a tendência é realmente se desfalecer, né? Desmoronar aquela construção que foi feita na base. Entendi. É desta forma que eu enxergo o casamento. E tem aquela questão, né, Edson, que às vezes a gente casa esperando que o outro nos faça feliz, né? E na verdade, a gente quando casa, a gente tem que pensar que nós temos o compromisso, né, de fazer com o nosso companheiro feliz, não o contrário. É isso mesmo, né? Se você casa pensando em fazer o outro feliz e o outro casa pensando em fazer você feliz, como é que vai ser a relação? De amor, né? É isso. De amor. Bom, vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna aí falando de casamento e também uma pergunta, né? E aqueles que estão frio, o que fazer para reverter esta situação? Até já. Do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos.
Pai nosso, que és dos céus. Resgata-nos do mal. Não está fácil passar por essa crise, não é mesmo? Imagina para nós, que só existimos graças aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, pessoas que entenderam que é necessária e urgente a divulgação espírita, isso para que no futuro, crises como essa que nós estamos passando deixem de existir. Nossa programação só pode continuar graças ao clube. Ou se você nos ajudar adquirindo nossos produtos, como o DVD Volume 1, com 3 programas Mundo Maior Repórter. Você pode levar para a sua casa, para seu centro espírita, pode presentear alguém com essa que é a maior série documental audiovisual espírita até hoje. Neste DVD, nós encontramos os temas: depressão, o mal do século; Evangelho segundo o Espiritismo, o remédio de todos os tempos; e mortes coletivas, uma visão sobre a morte que só o Espiritismo pode patrocinar. Além de ser um ótimo material de estudo e consolo, você ajuda na divulgação espírita para que possamos produzir cada vez mais e melhor. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora em DVD. Adquira através do site www.mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4966 5775. Você usa seu cartão de crédito para milhares de coisas, certo? E se pudesse usá-lo para melhorar o mundo à sua volta? Já sabemos o quanto se empenham para realizar sua contribuição mensalmente para o Clube Amigos da Boa Nova. Muitos já optaram pelo débito automático. Outros ainda preferem realizar suas doações através do boleto bancário. Agora você pode ajudar a espalhar a mensagem do bem de uma forma muito mais simples, rápida e segura. Basta cadastrar o seu cartão de crédito. Comodidade e segurança sem precisar sair de casa. Simplifica suas doações e pode escolher manter as datas estabelecidas sempre em dia. Além disso, aproveita todos os programas de recompensa e acumula benefícios que podem ser usados em viagens ou em outras oportunidades de compra. Controle em sua fatura. Colabora com o meio ambiente ao deixar de imprimir, preservando recursos para o planeta. E as vantagens não param por aí. Todos os sócios que migrarem de boleto bancário para cartão de crédito receberão em seu e-mail uma palestra exclusiva do médium e conferencista Divaldo Franco. Para aderir ou para mais informações, entre em contato com o Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 12 18 38 ou acesse www.amigosdaboanova.com.br. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra.
Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, hoje quinta-feira, 12 de abril de 2018, apresentação de Cláudio Palermo, aqui comigo Edson Figueiredo de Abreu e também a Elaine Farina, e você está participando aí pelo facebook.com/TV Mundo Maior e também pelo zap 985759580. Quem está participando pelo WhatsApp, bom dia meus amores, comigo foi assim, conheci o livro Violetas na Janela e me despertou para outros. Isabel de Sorocaba, paz e luz a todos. Obrigado aí pela sua audiência, viu, Isabel? Tem um pessoal aqui participando já do sorteio, né? Hoje a gente tem aí um par de ingressos para você assistir o espetáculo Advogado de Deus no Teatro Santo Agostinho, aos domingos. No final do programa, a gente vai falar aqui quem é o contemplado ou a contemplada. Vamos fazer o nosso agradecimento aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Sócios mais antigos que estão desde o ano 2000 contribuindo e colaborando, né, e dando força aqui para que a FEAL possa transmitir cada vez mais longe, tanto pelo rádio quanto pela TV, internet, né, também os livros publicados pela editora Mundo Maior. A Irecê Cristina, que é sócia desde 2000, e a Zuleika Dalforno Pantaleão, que também é sócia do Clube Amigos da Boa Nova desde o ano 2000. Nossa gratidão a elas por estarem todo este tempo aqui com o Clube Amigos da Boa Nova e a Fundação Espírita André Luiz. E também os mais recentes, a Elaine Lopes Russo, desde 2017, e a Cecília Mariano, também desde 2017, sócias do Clube Amigos da Boa Nova. Nossa gratidão também aos sócios e sócias mais recentes. Se você ainda não se associou, Clube Amigos da Boa Nova, ligue agora 0800 12 18 38, 0800 12 18 38 e venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Inclusive, se filiando hoje, você já pode comprar o seu convite para participar conosco no dia 21 de abril do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38 é o Clube Amigos da Boa Nova e a nossa gratidão a estes sócios e todos os sócios e sócias do clube que colaboram aqui para a manutenção do trabalho da Fundação Espírita André Luiz. Tem um recado pelo 0800 979 5011, que é a Marina do Tatuapé. Ela pede, por favor, para repetir o nome do livro do De Luca, Justiça Além da Vida. Justiça Além da Vida. Esse aí você... É uma história de tribunal muito interessante, contando aí os bastidores, a visão espiritual, né? Numa situação no tribunal. É muito legal. Bacana. É um livro de leitura bem agradável. Hoje a gente está muito feliz aqui que pela primeira vez vamos colocar um vídeo enviado pelo WhatsApp. Então a edição de quinta-feira, 12 de abril, é a primeira aqui a receber este vídeo pelo WhatsApp 985759580. Vamos aí acompanhar. Olá, meus queridos amigos da Manhã Boa Nova, eu sou a Jaqueline e você deixou uma questão antes de ir para o intervalo, Cláudio, que se eu tenho medo de espíritos, não é? Bom, na verdade assim, eu tô aprendendo que eu preciso ter por eles respeito, porque eles são como nós, né? Eles só não têm o corpo de matéria. Mas confesso que às vezes eles me assustam um pouquinho. Derrubam alguma coisa ou alguma manifestação um pouco mais forte, eles me assustam. Mas, brincadeiras à parte, respeito. Acho que essa é a palavra. E a gente só tem medo do desconhecido, né? Enquanto mais a gente estudar a doutrina, menos a gente vai ter de medo, né? E eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma amiga que ela tem muitíssimo medo de espíritos. Só de pensar na possibilidade que pode vir a existir algum espírito perto dela, ela já chora copiosamente de muito medo. Ela tem uma mediunidade, posso dizer que é ostensiva, porque ela é muito sensitiva. E então eu queria uma ajuda de vocês. O que eu posso fazer por ela?
Já falei para ela fazer evangelho no lar, para ela continuar fazendo as preces. Ela é uma mulher boa, mas ela tem muito medo. Pode me ajudar? Beijos! Beijão aí, valeu, né? O primeiro Muito vídeo legal. aí enviado pelo WhatsApp, a gente agradece aí. Muito E que vocês linda, podem né? orientá-la. Sabe o que me ocorreu, Cláudio? Às vezes, ela, claro que ela fazendo um tratamento espiritual no centro, ela pode encontrar uma solução aí para esse medo excessivo. Mas às vezes alguma questão aí de fundo psicológico, às vezes a gente tem alguns medos que ficam lá dentro, ficam no nosso inconsciente e a gente não percebe, porque realmente é inconsciente. Às vezes até procurando uma terapia de PNL, ela consiga identificar a origem do medo. Isso, né? Às vezes teve uma avó que tinha muito medo de falando, uma mãe, um pai, acontece isso. Fica lá, né? E a pessoa registrado. cresce com aquele medo, achando que aquilo é uma coisa horrível e ela não tem nem consciência porque ela tem medo. Assim como tem pessoas que têm medo de gato, pavor de gato, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Mas por que você tem medo do gato? O que o gato fez pra você? E às vezes, você já teve uma experiência tão horrível com o espírito, assim, pra você ter esse medo? Então precisa investigar. E às vezes uma terapia, um psicólogo pode ajudar. E aí, Edson? Olha, eu acho que ela tem que ajudar a amiga, convidando essa amiga para ir junto com ela numa casa espírita. Mas não numa casa espírita que faça sessões mediúnicas para aberta ao público. Ela vai numa casa espírita para ouvir uma palestra, tomar um passe. E ali ela vai se desmistificando, entende? Ela vai começando a ter uma visão diferente do que é o espiritismo em si. Eu não gosto de ficar fazendo propaganda, mas se ela quiser, eu tenho uma palestra lá no meu site, que é Você tem medo de quê? Bom tema. Talvez fosse interessante se ela pudesse ouvir essa palestra, tá? E até passar para a amiga, né? Mas o meu conselho mesmo é que ela ajude, se ela quer ajudar a amiga, que ela leve a amiga numa casa espírita. Ela procure uma casa espírita onde tem uma reunião pública, né? De palestras e passes, que não tem manifestações mediúnicas. Tá certo? E ali a amiga vai começando a descobrir que a doutrina espírita é muito mais do que simplesmente o medo. Ela tem que ajudar a amiga a vencer esse medo. Procura aí Edson Figueiredo de Abreu no YouTube. É só Edson Figueiredo. Tira o Abreu. Como vencer o medo do escuro, né, Cláudio? Eu tinha, viu, quando era pequeno. Então, você sabe como que o meu pai tirou o medo de escuro? O meu medo de escuro? Ele apagou a luz do quarto, com a luz acesa, ele falou, olha tudo que tem no quarto. Aí eu olhei tudo que tinha no quarto. Aí ele apagou a luz, depois ele acendeu e falou, ele apagou a luz. Aí ele acendeu novamente e falou, olha de novo, tudo que tem no quarto. Eu olhei, ele falou, então, na luz ou na escuridão, era igual. Não tem nada mais, nada menos, é tudo igual. E eu nunca mais tive medo escuro. Olha que legal. Então, até hoje, Belo quando exemplo. tem uma situação... É um aprendizado, né? A sabedoria, né? A gente tem um outro áudio da Maria de Lourdes, do Jardim Palmira, em Guarulhos. Vamos acompanhar aí o Bom áudio. dia, amigos. Meu nome é Maria de Lourdes, falo do Jardim Palmira. E é o seguinte, eu adoro ler romance espírita, tá? Eu tenho uma certa dificuldade com a leitura, eu prefiro mais ouvir. Por isso que, para mim, é muito importante a Rádio Boa Nova, os programas, aqueles que discutem determinados livros, né, que fazem o estudo do livro através da rádio. Para mim, tudo isso é muito importante. Então, eu vejo na internet, porque o que eu gosto mesmo é de ouvir. Ler, eu estou tendo dificuldade ainda, mas eu estou tentando melhorar. Desejo a vocês um ótimo dia e muito obrigado por tudo. Um abraço a todos. Legal, o pessoal participando aí pelo WhatsApp. E bacana, né? Acho que as editoras deveriam investir mais em audiolivros. Né? Eu adoro, sabia? Eu ponho no carro. Eu gosto muito. Eu tenho um audiolivro do Augusto Cury e eu ando com ele no carro. Então, e tenho algumas palestras também. Eu gosto muito de ouvir no carro. Legal. Você está no trânsito, é uma forma de você usar o seu tempo de uma forma positiva, né? Depois dá para baixar no celular, né? No smartphone e tablet, também, pode ir ouvindo. É verdade. Fazendo outras ouvindo questões. A Rádio Boa Nova, né? Tem uma participação aqui pelo WhatsApp. Bom dia, amigos. Tema maravilhoso. Eu fui diagnosticada
com síndrome do pânico depois da perda recente da minha mãe. Todos os dias um sintoma me atinge, mas eu recorro à fé e à minha inteligência a cada dia para tentar recuperar o meu equilíbrio. Não é fácil, mas é possível. Eu tenho fé que é só uma fase e que eu voltarei a ser melhor do que antes. Um maravilhoso dia, amo vocês. É o relato aqui da Luciene Janjão. Pelo WhatsApp também, bom dia a todos. Aqui é a Silvânia, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Aí ela diz um dos capítulos interessantes do livro Sexo e Consciência, que a gente está falando aí de casamento, né, desde do bloco passado. Ela fala aqui Sexo e Consciência, capítulo 11, Desafios Conjugais, de Divaldo Pereira Franco, organizado por Luiz Fernando Lopes. Quais esses desafios, Edson? Você fala do sexo e da consciência? Eu acho que quando você tem consciência... Porque tem espírita que diz o seguinte, não posso mais fazer sexo porque eu quero atingir um nível... Não, é assim. Quando você tem consciência, você sabe o devido papel do sexo na relação. Para mim é simples. O sexo ele é um complemento, ele não é o principal. Quando um casal baseia a sua relação no fogo da paixão, por exemplo, né, onde o sexo entra num primeiro plano, o que acaba acontecendo com o organismo, na verdade? Eu, com 32 anos de casado, posso falar isso. O que vai acontecendo? Vai arrefecendo. É normal que isso aconteça. Então, aquela relação que, de repente, que se criou, ou ela se baseou no início ali no fogo da paixão, ela vai aos poucos, né? Ela vai aos poucos diminuindo e vão ficando as coisas que importam de fato. Tá certo? Se a gente levar em consideração que o espírito não tem sexo, é isso que precisa ficar claro. O espírito, na sua concepção, ele é uma energia, ele não tem sexo. O sexo é uma condição do ser humano. Então nós somos espíritos experienciando, né, uma oportunidade de conhecer uma energia que é a energia sexual. Ela não pode prevalecer ao espírito, entende? Você pode canalizar essa energia, quando vai arrefecendo, né, com o passar dos anos, você canaliza essa energia para coisas mais úteis, para coisas mais construtivas, vamos assim dizer, na relação. Tá certo? Quando você cria essa relação, como eu falei no início, né, baseado no respeito, no carinho, no amor, na vontade de fazer o outro feliz, como falou Elaine, na admiração que você pode ter pelo outro, na amizade. Quando você constrói desta forma, o sexo ele vira um complemento, não o ponto principal. Entendi. Tá certo? E o sexo é importante é importante numa relação. Porque é o que vai... o Edson começou a fala dele nesse assunto sobre a ideia da constituição da família, né? Então, a energia sexual é uma energia de criação, né? Então, tá lá do centro de força do raiz, né? Do base. Mas o que não pode acontecer, e acho que é isso que o livro do Divaldo fala, eu já tive a oportunidade de ler esse livro, porque esse livro, Sexo e Consciência, ele trata do sexo em vários aspectos, né? Fala da homossexualidade, fala de... Cada capítulo é direcionado à discussão de um ponto. Para o casamento é importante, é aquela questão da paixão realmente, que é aquela força que tem necessária para que o casal tome esse passo importante de ter uma vida dois, né? Mas não pode ser só isso, porque quando passa essa paixão, tem que ter outros valores que vão sustentar essa união, porque se fica só na questão sexual, quando acaba isso, acaba o casamento, né? E é aquilo que o Edson disse, né, no outro bloco. Exatamente. Escolher algo comum ali. Sim. Você tem que ter algo em comum que te mantenha unidos, né? Não é mais o sexo. O que é agora? Tá certo? É o Super Bonder do Amor? O Super Bonder do Muito Amor. Bacana, né? Foi a Silene de Londres que criou isso. E uma coisa importante também é a gente ter a responsabilidade de uso adequado dessa energia sexual, né? Porque os grandes desvarios que a gente encontra, as perturbações,
tem uma boa parte aí, um fundo nessas questões sexuais, né? Questão de autoaceitação, de desregramentos, né? De vida, o que a gente vê aí, de drogas, de sexo, de vida desregrada. Então, é um grande ponto de perturbação, de desequilíbrio. Se cada um cuidar dessa sua energia sexual de uma forma coerente, né? E isso começa dentro do casamento. Então, se você se propõe a uma união, né, com fidelidade, com respeito, você aprende a lidar com essa energia, né, Edson? Eu queria só fazer uma observação, que assim, eu falei aqui que o espírito não tem sexo, tá certo? O sexo é uma condição humana, e ela é uma energia que você tem que saber trabalhar. Sim. Então, quando você dá mais importância a essa energia, você deixa de trabalhar outros valores e outras coisas que te constroem e que te desenvolvem como espírito. Tá certo? Então, às vezes a gente vê pessoas que se deixam levar pela energia sexual e fazem traições, fazem coisas que vão desconstruir, na verdade, vão criar problemas, né, na relação, criar problemas até de resgates futuros que têm que ser realizados, né? E não pode. Tem que ser na sua medida certa, né? Por isso que eu falo que ele é um complemento, ele não é o mais importante. Você está falando disso aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. A Cláudia Ferreira disse que tem muitos medos, mas a Anitta Nack tem uma pergunta. Bom dia a todos. Na visão espírita, até quando devemos ter resignação quando a pessoa está equivocada? Tem a questão do livre-arbítrio, né? É assim, lá no próprio Evangelho você tem uma questão lá, que eu não lembro agora qual é o título, que eles fazem umas perguntas. Até que ponto vale a pena você desmascarar ou você intimidar uma pessoa que está equivocada, por exemplo? É mais ou menos assim. Então eles respondem assim: se a pessoa está fazendo aquilo e só está prejudicando ela, deixa. A própria vida vai se incumbir de ensiná-la. Mas se ela está prejudicando outras pessoas, aí sim vale a pena você desmascará-la, né? Vamos assim dizer. Você denunciá-la. Ou denunciá-la, ou confrontá-la, ou coisa que o valha. O grande problema nosso, Cláudio, é saber se a gente tem condição de ser esse juiz. Aí que tá, né? Eu posso me colocar na condição de ser aquele que vai decidir que aquela pessoa não pode fazer aquilo, ou que ela... Bom, se ela está prejudicando só ela, deixa. Agora, se ela está prejudicando um núcleo, uma família, aí tem que se tomar uma atitude, tá certo? Mas tem que ser feito com amor. Sim, nunca com ódio e com e nunca com aquela coisa da imposição. Porque senão você vai trazer, você vai trazer para si a responsabilidade que era do outro. Isso. Né? Concordo. E nas relações conjugais, a gente tem que lembrar sempre que o compromisso é mútuo, né? Se a gente está falando em reencarnação, o compromisso é dos dois. O que acontece, né? Isso na minha visão. Muitas vezes, um falha, né? Então, mas aquele compromisso era mútuo, né? Então, se você foi o primeiro a falhar, será que o outro tem que ter essa responsabilidade de carregar esse peso sozinho? Né? Foi rompido aquele pacto, né? Vocês tinham um pacto antes de reencarnar, vamos pensar dessa forma. Como é que é o nome da ouvinte? Não sei se está na sua tela ainda. É a Anitta Nack. Porque quando a gente às vezes está num processo de um casamento não feliz, né? A gente conversou isso no intervalo, né, Edson? É fácil você levar, apesar das dificuldades, quando você leva um casamento que não é um casamento que para você é uma prova, uma expiação, a gente atrai as provas que a gente precisa. Então, se você atrair um companheiro desequilibrado, a gente precisa ter essa consciência que você tem algo a aprender ou a doar ali naquela relação, né? Então, só que esse companheiro também tem o compromisso dele. Né, aquela questão da resiliência, né? Cada um sabe o limite do seu compromisso espiritual. O que para um é insuportável, né? Para outros, né? Então você vê pessoas, esposas que toleram maridos embriagados, ébrios uma vida inteira ou com violência física. Qual que é o limite de resistência? Aí é muito individual, né? O livro do Evangelho segundo o Espírito tem um capítulo inteiro lá, não separeis o que Deus juntou. Sim, bem lembrado. Eu convido aí os ouvintes, né, a lerem. E uma questão interessante, quando ele fala do divórcio,
né? O Kardec deixa claro que o divórcio é uma lei civil para regulamentar algo que na lei divina já foi elaborado. Ou seja, quando o casal chega num ponto de buscar na lei civil o divórcio, significa que na lei de Deus, que já é a lei dessa atração, né, da união, a coisa já não... Exatamente. Não seguiu como deveria. É o que a Elaine está falando. Às vezes a pessoa vai aguentar lá um marido bêbado ou coisa que o valha por um período, mas por que ela está fazendo isso? Porque ela tem consciência de que ela é o espírito mais forte ali da relação, né? Isso. E que ela quer ajudar o outro? Ou ela está fazendo isso sofrendo? Por medo, né? Por medo, receio, ou porque o que por vão covardia, falar, às vezes, né? Vale, deixa o pessoal pensar nisso aí, Edson. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Temos mais um áudio aí, depois do intervalo a gente coloca no ar. Até já. Como compromissos de vidas passadas podem interferir em nosso presente? Marcados pelo passado, O Amor Foi Mais Forte, romance de Lourdes Gagete, um casal apaixonado sofre interferências na concretização de seus planos, trazendo à tona muitos sentimentos. O entrelaçar de uma história intrigante sob o olhar abrangente da reencarnação. Informações 0 Operadora 11 4964 4700 ou pelo site www.mundomaior.com.br. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. A psicologia positiva, ela diz algumas coisas, né? Primeiro, quem desenvolveu foi o Sullivan, mas ele diz o seguinte, que 60%, para quem gosta de ciência, de academia, diz que 60% é parte da genética. A pessoa ser mais positiva, mais feliz. E 40% depende a cada um de nós. A segunda, aquelas que são felizes pelos envolvimentos que elas têm. Envolvimento com o trabalho, envolvimento em ser pai ou ser mãe, envolvimento afetivo. E o terceiro é quando nós buscamos um sentido maior para as nossas vidas. Nós nos sentimos que fazemos parte, nos conectamos com pessoas que também fazem parte de uma busca de algo além de nós. A importância de nos reconectarmos com o Cristo é total, através de pensamentos, das falas e de atitudes, enraizarmos mais essa reconexão, nós falarmos mais disso, sentirmos isso e podermos, através da caridade principalmente, nos encontrarmos com esse Cristo. 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Espero você lá. E se pudéssemos espalhar a mensagem do bem para cada vez mais pessoas? No mercado editorial desde 2000, a editora Mundo Maior conta com um vasto catálogo de títulos espíritas e espiritualistas. Dentre eles, romances, livros para estudos, autoconhecimento e infanto-juvenil, sempre trazendo lançamentos produzidos a partir dos mais modernos padrões de diagramação, seguindo as tendências do mercado editorial. Aprendemos que o conhecimento é fundamental para alcançarmos nossos objetivos, além de poder abrilhantar nosso caminho para a evolução. Melhor que aprender é poder compartilhar essa cultura. Você, dono de livraria ou dirigente de centro espírita, não deixe de se tornar um divulgador da mensagem consoladora. E conte com nossas obras para que juntos possamos espalhar conhecimento, inspiração e mensagem positiva. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite,
antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, muita gente participando aí pelo facebook.com/TV Mundo Maior, também pelo WhatsApp 985759580. A gente está falando aí sobre casamento e relacionamentos. Tem mais um áudio aí enviado pelo WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia a todos. E obrigada por você fazer parte, né? Vocês fazerem parte das nossas vidas. Estou aqui na cidade de Várzea Alegre trabalhando e todo dia a TV Mundo Maior ligada no meu computador. Muito obrigada. Eu sou kardecista, vai fazer 10 anos, agora em setembro, que eu participo. E foi uma das coisas melhores da minha vida, foi conhecer o Espiritismo. Como a gente fica outra pessoa. O mundo está do mesmo jeito, as pessoas sem temor a Deus, né? Ficam mais egoístas, né? O orgulho aumenta mais. Um beijo. Um dia eu vou realizar meu sonho para estar aí com vocês dia 21 de abril para conhecê-los. Um beijo no coração, paz e luz. Um beijo também para você, vai se programando aí, né, para um dia estar conosco aí no Encontro dos Amigos da Boa Nova. Será uma honra, né, a gente conhecê-la, né? E obrigado pelo áudio aí via WhatsApp. Pelo beijo gostoso. Isso. facebook.com/TV Mundo Maior. Dora Lazarotti está na audiência, Marília também, Aparecida Pereira da Silva Souza, Flávio Sampaio, bom dia, abraços a todos do GPAC, também para vocês do programa Jesus Sempre. Henriette da Cunha tá mandando seu bom dia. Célia Cristina, bom dia, queridos. Referente à leitura, vou falar do lado infantil. Leio para as crianças os livros da Codificação e Evangelho e eles gostam muito. Meu filho de 12 anos começou a ler Diário de um Drogado e ele está achando super legal. Obrigado, Célia. A Cláudia Ferreira, bom dia, queridos. Tanto gostaria de compartilhar com vocês um momento, um dos meus medos, né, que a gente falou aí. Tem gente que tem medo de espírito, né? O medo é de não encontrar um companheiro, um amor para dividir a vida, para envelhecermos juntos. Tenho uma filha que completa 10 anos mês que vem e depois de alguns relacionamentos, já com 47 anos, já não acredito ser possível mais. É verdade isso? A idade influencia nisso? Não, influencia. E ter um companheiro também não é sinônimo de felicidade, de vida feliz, né? Aquele ditado popular, antes só do que mal acompanhado, é bem verdadeiro, né? Sim. Nós temos quase a mesma idade, né? Como é o nome dela? Peraí. Cláudia Ferreira. Cláudia Ferreira. Primeiro, Cláudia, tira essa crença, né, de que para ser feliz precisa ter um companheiro. Aquela história de você preparar o jardim para as borboletas chegarem, eu acredito muito nisso. Então, o pensamento aí não é de medo, né? O pensamento é se for para o seu crescimento, se Deus puder fazer chegar até você um companheiro que você possa amar, que você possa fazê-lo feliz, né? E não achar que você tem que encontrar alguém para esse alguém te fazer feliz. Isso não traz felicidade para ninguém, né? Mas muda aí o seu padrão de pensamento. Se não chegou ainda é porque a pessoa que vai te fazer feliz ou que você vai fazer feliz ainda não está preparada para isso. 47, super nova. Nova ainda, pra né? caramba, Tem muita tá? coisa aí pra rolar. Super nova. Se dedica aí à sua filha. Você tem tantas coisas para fazer. Assim, o universo é tão abundante. A gente tem milhares, né, de oportunidade, né, Edson? Tem aquele livro do William, né? Traga o seu amor de volta. 21 dias. Isso. O seu amor. O seu amor, é o auto-amor. Amor por si mesma. É. Eu queria aconselhá-la, inclusive, a desencanar, como falou a Elaine aí, porque na hora que ela relaxar e ela deixar as coisas fluírem,
as energias vão começar a serem favoráveis. E que ela possa se dedicar a alguma obra, alguma coisa, sabe? Para, né, que ela possa se sentir útil nesse sentido, porque aí ela vai desviar o foco, né? E de repente as coisas vão acontecer ao seu redor. Sim. O Toledo Chaveiro, que Jesus nos abençoe em relação a dois, pois aprendemos muito um com o outro. E como aprendemos com essa TV Mundo Maior, que é o máximo. Valeu, Toledo. Margarete Melo do Amaral, bom dia, muita luz a todos. E o Denir Domingues, bom dia. Ela está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mandaram outra dica aqui de livro, né? Que a gente falou do livro do De Luca. Falando sobre livros maravilhosos, a União Espírita Mineira inaugurou o Memorial Chico Xavier, projetado por duas arquitetas. Justa e oportuna homenagem ao maior brasileiro de todos os tempos, ao Gilvante Souza, lá de Barra Velha, litoral norte de Santa Catarina. Ele fala aqui que tem as imagens. Manda para mim, Gilvante, depois a gente coloca nas edições futuras aqui do Manhã Boa Nova. Vamos com a Eliette Ribeiro agora. Ela entrevistou o Dr. Walter Casarim, falando de alimentos orgânicos e convencionais. Acompanhei. Entrevista com Eliette Ribeiro. Alimentos orgânicos e convencionais apresentam o mesmo valor nutricional. E nós vamos conversar com o coordenador científico da Nutrientes para a Vida, que é o engenheiro agrônomo e florestal, Dr. Walter Casarim. Dr. Walter, nesse tempo de polarização entre alimentos orgânicos e convencionais, é importante a gente conhecer a diferença entre eles. Quais são, doutor, essas diferenças? Bom, basicamente, a informação que nós temos vindo da pesquisa, né, e vários nutrólogos ou várias equipes de nutrólogos pelo mundo, é de que não há diferença nutricional entre o alimento orgânico e aquele que a gente diz como convencional, né? Então, a composição deles é a mesma, né, em termos de nutricionalmente dizendo, né? E, doutor, com relação à durabilidade entre o alimento orgânico e convencional, eles são os mesmos ou eles variam? Então, quando a gente parte do princípio de que não há diferença na composição nutricional entre eles, o que norteia a longevidade de um produto é a composição nutricional de nutrientes desse alimento. Então, tanto ele sendo produzido na forma orgânica, né, pela agricultura orgânica que a gente chama, ou pela forma da agricultura convencional, né, o que vai estar regulando a longevidade desse produto é a composição em termos de cálcio que ele contém, a composição em termos de potássio que ele tem. Então, aquele manejo que for feito, onde a composição ou a disponibilidade desses nutrientes estiverem mais acessível para a planta, é onde nós vamos ter um alimento com maior longevidade. Então, a diferença não está na forma orgânica ou convencional, mas está na disponibilidade dos nutrientes, né, que essas duas formas de manejo, né, da cultura é que vai determinar esse tempo de longevidade. E, Dr. Walter, quando o assunto é solo para a produção desses alimentos, o que é importante avaliar aí neste solo? Bom, sempre quando nós vamos iniciar uma adubação ou nós vamos pensar em nutrir uma cultura, o primeiro passo que nós sempre temos que tomar é uma análise do solo. É avaliar se aquele solo que nós vamos cultivar, ele tem os nutrientes na quantidade adequada para que a cultura possa completar o ciclo de vida dela, né? E então isso é o que vai determinar uma planta produzir bem e produzir com qualidade. Então esse é o ponto fundamental, uma análise de solo para avaliar o teor de nutrientes que aquele solo contém. Porque se houver a deficiência de um ou mais nutrientes, né,
nós temos que estar repondo isso. E esse que é o objetivo da adubação, devolver ao solo os nutrientes necessários para a planta poder ter um desenvolvimento adequado. E, Dr. Walter, o senhor comentou aí da adubação, e com relação aos fertilizantes, quais são os mitos que permeiam aí quando o assunto é fertilizantes? Existe um grande mito, e esse é um mito que até é perigoso, porque a opinião pública coloca os fertilizantes como um agrotóxico, né? E a gente sabe que o fertilizante não tem nenhuma substância, nenhum elemento nocivo para a saúde. O fertilizante ele não faz mal para as plantas, como não faz mal para o ser humano, né? Tanto que eu posso adiantar para você que alguns dos suplementos que o ser humano toma, né, por indicação de nutricionistas, é a mesma fonte de um fertilizante para a planta, né? Então, desculpa se eu fugi um pouquinho do meu... Não, tranquilo, fica tranquilo. Da minha ideia aqui, mas esse ponto de considerar o fertilizante como um agrotóxico é o primeiro mito que nós temos que fazer cair, né? É a mesma coisa, só para dar um exemplo ou fazer uma analogia, nós podemos ir numa farmácia comprar um medicamento como comprar uma vitamina, né? O medicamento é o defensivo agrícola ou erroneamente, como muita gente chama, de agrotóxico. E a vitamina, ele é o fertilizante. Então, o fertilizante é a fonte de nutrientes, é a fonte de alimento para as plantas. E não tem nenhuma ligação com o agrotóxico, né? Tanto que nós não precisamos se preocupar com o tempo de carência, né, quando nós aplicamos um fertilizante, o que acontece quando se faz a aplicação de um defensivo agrícola. Eu quero deixar claro também que eu não sou contra o uso de defensivo agrícola, né, mas é que o meu assunto aqui é fertilizante, então eu vou me concentrar mais no assunto fertilizante, mas respondendo a sua pergunta, esse é o grande mito que nós temos hoje, quando nós tratamos de fertilizantes. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Isso aí, a participação da Eliette Ribeiro aqui no Manhã Boa Nova. Chegou uma pergunta pelo WhatsApp. Estou lendo o livro A Caminho da Luz e estes espíritos que reencarnaram aqui na Terra ainda habitam o nosso planeta? Podem ser benfeitores ou malfeitores? Acho que ela se refere à questão dos capelinos, né, que está lá no livro. Será que ainda estão por aí, Edson e Elaine? Olha, primeiro a gente tem que tomar um certo cuidado com a informação, né? Existem espíritos que foram degregados aí, que vieram de outros planetas, até existem, para ajudar na evolução da Terra. Tem relatos de alguns espíritos que estão nessa situação aí, mas até que ponto pode ser crível isso, não sei. Eu acho que ela não deveria se preocupar com isso. Deveria entender que pode acontecer isso, mas não se preocupar se eles estão presentes entre nós ou não, né? Mesmo porque, se eles são espíritos que já evoluíram, eles podem abrir mão de estar na Terra, né? Porque a evolução em si do espírito não é para ficar preso a uma determinada coisa. Quanto mais o espírito evolui, mais ele tem consciência de que ele não tem que estar apegado a coisas, né? Porque a gente faz parte do universo. O universo é um negócio impressionante, né? Imensurável. É imensurável. Vamos com o Celso Santos, Arte e Espiritualidade, aí antes de encerrar o programa. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rádio Boa Nova e telespectador da TV Mundo Maior. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação deste mais além que polariza a esperança da alma. No quadro de hoje, o convidado, Raimundo Souza, compositor e intérprete paulista, que tem as suas músicas divulgadas
e apresentadas na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Raimundo Souza, seja bem-vindo. Olá, Celso. Obrigado, viu? Prazer estar falando com vocês aí. De quando você começou até os tempos atuais, você acredita que as pessoas estão mais receptivas a este trabalho? A música deixou de ser harmonização e já passou a ser um trabalho de conscientização, de educação? Existem umas barreiras, né? Não é, a gente não pode dizer que teve uma evolução nesse quesito, né? Mas a música, ela está aí. A gente nos propõe a colocá-la em evidência aí, de certa forma, mas sempre buscando o lado bom da música, né? Que a proposta é justamente levar a mensagem, assim como levam nas palestras, né? É sempre trazer essa reflexão, né? Através das suas letras e tudo mais. Então eu acredito que uma hora ou outra essa barreira será rompida, né? Porque não tem como, né? Hoje eu sinto que a música ela está um pouco mais acessível nos centros espíritas, né? Mas ainda, como eu falei, né, ela tem lá as suas barreiras aí para transpô-la. Como foi que você iniciou na doutrina espírita divulgando o espiritismo pela música? Na verdade, Celso, eu comecei esse trabalho em 2003 com um coral Jesus é o Caminho, né? Onde a proposta era justamente levar a canção como uma forma de reflexão, de introspecção, né? Que é o que precisamos, né? Na doutrina espírita. Eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para o ouvinte da Rádio Boa Nova, para o telespectador da TV Mundo Maior e, claro, deixasse o seu contato, as pessoas que, de repente, quiserem convidá-lo para apresentar o seu trabalho nas casas espíritas. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o pessoal pede paz, mas se não tiver paz interior, não adianta, né? Eu acho que tudo parte da gente. Bacana, conversei com Raimundo Souza e amanhã, aqui no programa Manhã Boa Nova, volta a falar mais sobre arte e espiritualidade. Até amanhã. Legal, é a participação do Celso Santos, a gente estava falando aqui em off, né? Ficou faltando aí responder, né, sobre a questão do esfriamento no casamento, né? A gente já está combinando aqui de quinta-feira que vem, logo abrir o programa e já pedir a sua opinião pelo WhatsApp, também pelo Facebook, sobre questão de relacionamento. A gente vai falar de divórcio também na quinta-feira. Nós vamos esquentar as relações. Esquentar as relações. Né? E o Boris, do Controle Mestre, disse, né? Compre uma meia. Use o Super Bonde do Amor ou o edredom. Mude o seu edredom. Tem mais um áudio aí enviado pelo WhatsApp, vamos conferir. Realmente, eu tinha medo de espíritos, eu não dormia de noite, eu me acordava com qualquer barulhinho e depois eu comecei a ir no centro espírita estudar. Hoje eu não tenho mais medo, eu nem dormi no escuro, eu dormia. Depois de um ano de estudo, eu não tenho mais medo de nada. Eu durmo no escuro e não tenho medo de espíritos. Às vezes eu sinto alguma coisa, mas medo eu não tenho mais. Meu nome é Nádia, de Porto Alegre. Legal, obrigado pela sua participação aí, Nádia, de Porto Alegre. E foi bem bacana o programa hoje, com as várias participações pelo WhatsApp, tivemos vídeo também. Então, durante todos os dias aqui no Manhã Boa Nova, você pode participar enviando aí a sua mensagem de áudio e vídeo. Já fica o convite para a semana que vem, na quinta-feira. Nós já vamos abrir o programa falando sobre a questão de divórcio, relacionamento, né? Se o casamento esfriou, como esquentá-lo. Aliás, o Edson até já deu dica aqui para a Elaine de criar um livro, né? Tem palestra aí futuramente? Eu vou desenvolver uma palestra que não divorcie de si mesmo. Olha aí, que incrível, vai ser minha próxima palestra. Bacana. Elaine, de 1 a 4, um número aí para o sorteado do espetáculo O Advogado de Deus. 3. Número 3, Patrícia de Lourdes, ela é do Jaçanã, final do telefone aí 1348, é a contemplada aí com um par de ingressos para assistir o espetáculo Advogado de Deus. Neste domingo, tá? O seu nome vai estar lá na bilheteria do Teatro Santo Agostinho. E é só levar um documento com foto e identidade, né? E trocar pelo convite lá na portaria do Teatro Santo Agostinho, tá?
Você foi a contemplada aí, Patrícia de Lourdes, agradecendo a participação de todos aí que concorreram ao espetáculo, ao ingresso do espetáculo Advogado de Deus. Lembrando que quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto para assistir este espetáculo que está em cartaz até 27 de maio. O tempo urge, né? Como diria Fiore Giliotti, um dos grandes narradores. Obrigado pela sua participação hoje, foi muito bom, hein? Legal. Gostei bastante. Eu que agradeço. O programa ficou muito boa. A gente... É um privilégio, né? Tá aqui, eu acho que é um presente, é uma oportunidade. Posso mandar um beijinho? Claro. Quero mandar um beijinho para Madá, lá do Caibá Chutel, que está sempre nos ouvindo, todas as quintas-feiras, e ela vem conversar comigo, então quero mandar um beijo bem gostoso para Madá. Um beijo aí para toda a equipe. Obrigado, Edson, pela... valeu. Obrigado. O Cláudio ficou emocionado. Obrigado, viu, Cláudio, pelo convite. É sempre bom estar aqui. E olha, eu fico admirado com a participação dos ouvintes. Pô, foi bacana demais. Eles dão uma dinâmica toda especial ao programa. Eles permitem que a gente saia um pouco fora do roteiro e que crie, né? Eu acho Eles muito fazem legal. A muito nossa bom. Pauta. É isso aí, eu acho muito legal. Legal. Semana que vem, de volta aí a equipe. Elaine e Edson aqui no Manhã Boa Nova, e amanhã a gente está de volta com a Vanessa e o Norberto Gavioli a partir das 8 da manhã, horário de Brasília, aqui pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Continue aí na sequência, vem Vanessa Cavalcante, as meninas do Rádio Revista André Luiz, e 11 horas eu estou de volta com a Denise Leite, Jesus e o Logos. Um grande abraço, continue na sintonia da RBN